Bom, nesse trabalho a gente vai falar sobre o desenho, desde as suas características principais, vamos passar pela história do desenho, falar um pouquinho quais foram os passos do desenho até aqui, porque hoje a gente tem uma ideia formada do que é o desenho, para que serve, mas esse processo é o resultado de uma evolução ao longo do tempo. E dentro desse trabalho a gente vai falar um pouco desses momentos importantes que o desenho teve. Quais foram esses momentos importantes? E para começar o assunto, o que é o desenho? Na verdade, é um suporte artístico que está ligado à produção de obras bidimensionais, sendo vista como um processo, como também como um resultado artístico. Sendo que, de maneira geral, quando a gente fala em desenho, a gente refere-se à capacidade intelectual de transmitir num suporte físico uma sensação, um gesto, uma ideia, e definimos esta como ordenação de pensamentos, quando a gente através da comunicação cérebro-mão, que é muito essencial, mas nem sempre a gente consegue passar o que a gente está pensando para o papel. Então, é uma prática, é uma ideia, mas nem sempre é simples fazer isso se tornar possível, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de desenhar, porque muitas vezes não sabe nem por onde começar, e é importantíssimo a prática, porque o desenho é uma coisa difícil, e a gente tem que praticar, saber como começar, né? Porque não vamos começar de um desenho difícil. A gente tem que começar traduzindo, começar do começo. Porque se a gente não começar com coisas simples, a gente não vai conseguir evoluir. Sabemos hoje que o desenho, ele é a forma mais direta de comunicação. Porque das primeiras expressões de uma criança, ela já sabe o desenho naturalmente. Antes mesmo de aprender a escrever, ela desenha. E esse é muito útil, porque você pode transmitir a sua ideia mais rápido. Usando um papel e um lápis, você pode expressar seus sentimentos. E dentro da arquitetura também ele é muito importante para expressar o que? Não necessariamente o artista, vamos dizer, o arquiteto, ele através do desenho, ele faz uma obra. Para a gente fazer um desenho hoje, a gente usa as formas, uma forma bidimensional. Temos vários tipos, várias formas, principalmente hoje que a gente está no mundo digital, né? A gente pode fazer o desenho com o mouse, vários modos, mas ainda o mais vamos dizer assim, que tem mercado é o desenho à mão, porque ele tem uma característica diferente, ele se diferencia dos outros desenhos. E a gente pode perceber que as várias formas de desenhar à mão permitem muitas interpretações e, ao mesmo tempo, estimula uma maior quantidade de desenhos alternativos, podendo ser interpretativo, e permite ao artista que vai fazer o desenho ele entrar num mundo de formas, de interpretações, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma mente, cada um transmite uma ideia diferente. Então, cada desenho que a gente faz nunca vai ficar um igual ao outro. Agora a gente vai começar a falar sobre a história do desenho, desde lá da pré-história até os dias atuais. Vamos falar um pouquinho, né? Porque também são muitas informações.
Lá na pré-história, o desenho ele começou ao mesmo tempo, basicamente, do que o homem. Nas cavernas, através do desenho, eles gravavam seus hábitos, suas experiências. Os chamados homens das cavernas, ou como eles eram conhecidos, né? Eles usavam as pinturas rupestres para se expressar. A arte rupestre foi marcações feitas pelo homem e colocadas em pedras naturais. Elas foram feitas nas pedras, onde a gente percebe que o próprio nome significa gravado ou traçado na rocha. Elas são encontradas em todos os continentes, que é onde foram habitados pelos homens pré-históricos. Eles são desenhos simples, com traços simples, mas as suas representações são altamente sofisticadas e estilizadas, chegando ao extremo de aproveitar a própria saliência da rocha como base para a pintura de determinados animais, onde, através dessas saliências, eles pareciam um movimento para o desenho. Eles usavam desde sangue, carvão, argila, até próprio excremento dos animais. E a cor eles usavam o pó da rocha para fazer essas cores diferentes. E os pincéis eram os dedos. E dentro desse grupo da arte rupestre, a gente tem, esse grupo se divide em três, que é o zoomórfico, o antropomórfico e o grupo dos símbolos, onde a gente vai detalhar um pouquinho o que cada um significa. O zoomórfico seria o desenho de animais, que lá, quando eles saíam para caça, eles expressavam o que eles viram no dia, através do desenho. Como eles caçaram, o que eles fizeram, eles desenhavam para se comunicar. Através do desenho, eles se comunicavam, como foi o dia de cada um. Já o grupo dos antropomórficos seria o desenho das figuras humanas, onde eles, através da sua imaginação, representavam as pessoas ou o que eles viam. E os símbolos, que nada mais é do que figuras ou desenhos que aparentemente não têm sentido nenhum, mas se for observar e estudar, eles eram verdadeiras bússolas. Muitas vezes eram calendários astronômicos, e hoje, se a gente for ver esses desenhos, muitas vezes tem muito sentido com a realidade de hoje. Uma importante obra rupestre aqui da América do Sul é a Cueva de las Manos, que é a Cova das Mãos, ou a caverna, como é mais conhecida, das mãos. Ela está localizada na Patagônia e é um exemplo de pintura em rochas, né? Ela virou um patrimônio histórico da humanidade. Ela foi descoberta em 1941 por um padre chamado de Agostini. E ela é um dos exemplos da arte rupestre, porque ela está muito bem conservada. E ela é hoje um símbolo importantíssimo desde do turismo, né? Porque essas obras, elas são muito importantes, desde que as pessoas não a estraguem, né? Porque tem muitos vândalos hoje. Então ela é bem conhecida na Argentina, a Cueva de las Manos.
já na antiguidade, os desenhos eles ganharam status sagrados. Os egípcios, gregos, eles deixaram marcas da sua história registradas. Os egípcios, eles decoravam suas tumbas e templos. Os romanos também faziam essas representações dos deuses através dos desenhos. A maioria dos desenhos daquela época e nessas regiões a gente percebe que mostra muito os faraós, os deuses. Daí eles desenhavam muito, se expressavam através desses desenhos. Na Idade Média, os desenhos eles tinham também os temas religiosos, que a gente percebe que nas catedrais se tinha muito foco de anjos, deuses. O importante era observar a vida eterna. E naquela época existiam cadernos com desenhos. Eles já eram desenhados e os arquitetos da época eles viajavam de um lugar para outro e levavam esses cadernos já feitos esboços e que servia de comunicação entre os arquitetos. Eles se baseavam através desses cadernos para fazer os desenhos. Os desenhos medievais, eles tinham suas características próprias, eram linhas claras e objetivas. E não era que nem hoje que você faz um desenho e você põe seu nome para demonstrar que foi você quem fez. Naquela época não existia marcações pessoais, porque esses trabalhos não eram vistos como arte, e sim como ferramentas de trabalho. Então, quando eles faziam um desenho, eles não evidenciavam quem a fez, porque eles utilizavam para trabalho. Eram códigos geométricos que eram passados de pessoas para pessoas. E as características eram muito evidentes da religião. Os desenhos, a maioria deles mostrava Cristo centralizado e as outras figuras ao redor, só que elas não tinham perspectiva, eles não tinham tipo assim um volume, elas eram figuras simplesmente chapadas, elas não tinham uma perspectiva. Agora, no Renascimento, o desenho teve uma mudança. Ele ganhou um novo regulamento. Agora, ele se tornou uma afirmação da ideia do autor, que antes o autor não aparecia. Agora ele já começa a ficar mais destacado, sendo que este passou a retratar a realidade, a natureza, e começou a buscar mais conhecimento, estudar sobre a anatomia humana. Ele começou a ter características mais racionais, ponhando mais rigor científico, técnico. Bom, aqui agora o homem já está no centro. Ele se destaca. E podemos notar que também nesta época os pintores, eles desenhavam muito bem. E a partir disto, a anatomia se destacou muito, os desenhos do corpo humano em si, sendo que eles ganharam a perspectiva, que nada mais é do que a distância das coisas através da visão. O desenho, ele ganha uma profundidade. Tudo que está no início está mais grande do que no fundo. Ele vai diminuindo.
E esses desenhos eles começaram a ganhar luz, sombra, proporções, ganhando um novo destaque, ficando mais realista possível. Para quem não lembra da perspectiva, é um desenho que representa bem isso. Aqui no começo está grande e próximo a quem está observando, e conforme o desenho ele vai diminuindo, dando a sensação de que o desenho vai ficando mais pequeno. Essa é a perspectiva, mais simples, né? Uma forma mais simples de explicar. Quem não lembra, que já deve ter feito algum desenho de estrada em perspectiva na escola, onde a gente começava ele largo e ia afinando, parecendo que ele ia diminuindo. Essa é a perspectiva. Sendo que o primeiro processo eram os esquizos, que eram riscos rápidos, e simplesmente para fazer uma primeira ideia. A partir disso, quando já a ideia já estava mais firmada, aconteciam os esboços, que eram mais detalhados, e através desses esboços eles observavam e viam se precisava sofrer alterações. A partir do esboço, eles partiam para finalizar a ideia. E assim eles finalizavam o desenho que estavam trabalhando, porque era um processo, desde da ideia até a finalização. Aqui a gente tem como exemplo um esboço, né? O primeiro traço e o desenho finalizado. Note-se que aqui o primeiro traço ele já está encaminhado, já está bem desenvolvido. Não é simplesmente um esquizo que são rabiscos. Ele já tem o formato que eu preciso. E simplesmente na outra imagem ele foi finalizado. Que esse desenho é o que a gente vai aprender lá na prática, depois na aula prática, que eu vou estar ensinando a vocês a desenhar. Que esse foi um dos desenhos que eu fiz num trabalho e foi muito comentado. Então, eu vou ensinar o passo a passo dele. Desde os primeiros traços até a finalização da luz e sombra. Como já vimos no Renascimento, os desenhos eles começaram a ter perspectiva e muito focado na anatomia. Um exemplo de um pintor, Leonardo da Vinci, que era um ótimo desenhista. Ele foi um dos maiores gênios da humanidade. Dentro de seus estudos aprofundados em anatomia, que foi uns desenhos que foram acima da perfeição, com os detalhes impressionantes mesmo. São desenhos muito, muito detalhados, porque na época antiga das escolas medievais, eles não ensinavam anatomia e não faziam dissecações, era proibido. E no Renascimento, a ciência e a arte deram um salto. Leonardo, ao longo de muitos anos, ele desenhou órgãos e elementos do corpo humano, pois ele praticava a dissecação do corpo humano e de diversos animais, sendo assim, podendo desenhar fielmente características desde os músculos dos órgãos vitais, e conseguia entender e dar explicações lógicas sobre os seus movimentos, sobre suas ações, e sendo assim, seus desenhos eles foram tratados acima da arte, sabe? Eles foram até usados na medicina, porque eles estavam muito acima para a época, muito acima de outros, né?
vimos alguns dos desenhos, dois deles principalmente dos desenhos do Leonardo da época, e para se ter uma ideia, 1490, 1500, alguém fazer traços tão precisos foi uma coisa extraordinária, que ultrapassou a arte. E hoje pegaram aqueles desenhos e fizeram um livro. Ele tem 520 páginas, 1200 desenhos de anatomia com uma precisão extraordinária, ângulos, cortes, a musculatura, tudo detalhadamente. Fora do comum o que ele representou. E hoje temos muitos dos conhecimentos desde a medicina graças aos desenhos que ele fez. Então, para a gente notar a importância do desenho, muitas vezes a gente não valoriza certas ideias, certos desenhos, mas a gente percebe que com o tempo eles foram muito importantes, tanto para a arte como para todos os outros meios que a gente hoje chegou a ver. Aqui é outro desenho do Leonardo, que a maioria conhece, que já estudou, não necessariamente em artes, em outras matérias. Foi um desenho que ele se inspirou numa obra de Marcos Vitruvio Polio, que era conhecido como o Vitruvio. Ele reflete com maestria as proporções humanas esboçadas por Vitruvio. Aqui a gente tem um homem nu representado numa sobreposição de imagens, formando 4 posições diferentes. E agora, os desenhos industriais, que são desenhos que são feitos através de máquinas e equipamentos, que são desde caricaturas, charges, e que hoje em dia diversos outros tipos, mas depois ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, teve um grande período dessa circulação desses desenhos, que muitas vezes eram propagandas, mas muitas vezes eles eram usados para críticas, eles eram feitos para criticar tanto algum programa social ou governo ou coisas que eles não concordavam. Eles usavam como crítica, como para chamar a atenção das pessoas para um certo problema, tanto social como político ou como muitos outros que se tinha na época. Vimos e falamos um pouco até agora sobre a história do desenho. Agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos materiais que se usa para fazer o desenho. Que na antiguidade eles usavam pedras, tecidos, folhas de palmeira, tudo que estava acessível para a época. Então, a partir disso a gente surge com a palavra papel. Papel vem do latim papyrus, que ele faz referência ao papiro, que é uma planta que cresce nas margens do rio Nilo lá no Egito, da qual se extraía fibras para a fabricação de cordas. Lá na plantinha lá, as partes internas delas elas eram brancas e esponjosas. Eles retiravam o caule do papiro, eles cortavam eles em finas tiras, molhavam, eles sobreposicionavam elas e cruzavam elas, tipo tranças, e eles espremiam, elas apertavam. Depois disso, eles martelavam essa folha, alisavam
e colocavam uma do lado da outra, formando uma longa fita. Daí depois eles enrolavam esse papiro, sendo que ele foi descoberto por volta de 3000 a.C. Depois do papyrus surgiu o pergaminho, que nada mais é do que o couro curtido de animal, normalmente do boi. Ele era bem mais resistente do que o papyrus, né? Ele era um importante suporte de escrita naquela época, né? E ele foi muito utilizado na Antiguidade Ocidental, principalmente, em especial lá na Idade Média, onde muitas vezes não tinha acesso a outros materiais, eles usavam o papiro para escrever e fazer seus desenhos. Bom, o papel propriamente dito, ele foi inventado lá na China 105 anos depois de Cristo, por um homem chamado Tsai Lun. Acredito que a pronúncia não seja essa, né? Mas é como é escrito. Tsai Lun. Sendo que naquela época a China detinha o monopólio do papel. Depois que ele descobriu como era feito, que ele fazia uma mistura de casca de amoeira, cânama, que eram plantas, restos de roupas e outros produtos. Ele batia isso até formar uma pasta. Ele peneirava essa pasta, fazia uma fina camada e deixava secar. Esse era o processo que ele fazia o papel. Sendo que ela lucrou muito com a venda do papel e guardava a receita a 7 chaves. Ela nunca falou para ninguém como era feito o papel. Só em 751 depois de Cristo, para tu ter uma noção, dos 105 anos que foi descoberto como fazer, até 751, só ela fabricava e vendia. Então eles lucraram muito com a fabricação do papel. A China, nessa 751 depois de Cristo, ela tentou conquistar uma cidade que era dominada por árabes. E lá eles acabaram sendo derrotados. E junto com os soldados foram alguns artesãos que acabaram sendo capturados e acabaram passando a técnica de como fazer a fabricação do papel. E assim acabou o monopólio da China e os outros países tiveram acesso a essa fabricação. Mas para tu ter uma noção, né, quanto tempo a China ganhou dinheiro fazendo e fabricando o papel. E a partir disso, o papel ele foi sendo inovado, né? Ele acabou ficando mais fino. Tem hoje no mercado diversos tipos de textura do papel, desde para pintura, que daí usa a pintura aquarelada, desde para o desenho. Tem diversas cores, a maleabilidade dele muda muito, tem papéis mais duros, mais moles, grossos, mais finos, tem diversos tipos. Com a evolução do papel, os utensílios usados para fazer o desenho no papel, eles também passaram por uma evolução. Sendo que lá, como nós já vimos, né, nas pinturas rupestres, eles usavam os dedos como ferramenta, né? Também pedaços de ossos, madeira, para fazer os desenhos nas tábuas, na argila.
até mesmo nas pedras, né? E daí já com o surgimento do papiro, para os desenhos foram sendo adequados, sendo usados já ossos mais afinados, a madeira também já era mergulhada em tinta vegetal. Em seguida, surgiu a famosa pena, né? Muitos usavam para escrever as penas e o carvão, mas agora o carvão ele já era mais modificado, né? Não era simplesmente um pedaço de madeira queimada, que na época do homem das cavernas, como se diz, né? Eles usavam muito o carvão, né? Agora ele já é mais aperfeiçoado. E muitos anos também, né? Foi usada a pena. Somente as penas, no século XVIII, elas passaram a ser com a pontinha de metal. E só em 1884 foi descoberto a caneta tinteiro. E mais tardiamente, em 1938, que surgiu a caneta esferográfica, né? Então, para tu ver como o processo, né, também foi evoluindo, mas demorou muitos anos, né? Pensa, só em 1938 foi inventado a caneta esferográfica que conhecemos hoje. Claro que aquela época era bem simples, né? Hoje já também temos uma vasta quantidade de canetas nesse estilo, né? Mas para ter uma noção, né, que o papiro, que foi o primeiro tipo, né, de papel que foi inventado, foi em 3.000 a.C. E só em 1938 foi inventada a caneta esferográfica. Como era difícil, se tu for pesquisar, como tem desenhos bem aprimorados com os materiais que tinham, né? Então, não se tem desculpa para o desenho, é só a prática. Então, tudo com o passar do tempo ele foi evoluindo. Desde o próprio papel em si, como os utensílios para o desenho. Hoje sabemos, né, que no mercado existem muitos tipos de materiais para fazer um desenho, né? O suporte desde papel, muros, hoje usa muito, né, fazer o grafite, arte de rua, essas coisas, né, nos muros, tanto no chão, na areia, mas o mais usado mesmo é o papel. Dentro do papel aqui existe uma vasta qualidade, quantidade, tipos, tem a gramatura dele, tem uns mais grossos, uns menores. Existem diversos tipos, desde os instrumentos, né? Tipo lápis, dentro do lápis já existe o de cera, o carvão, o giz, que é a cera, o carvão e o giz são diferentes, já o giz pastel, a caneta hidrográfica. Existem muitos tipos de instrumentos, sem contar também um muito importante que é a borracha, né? Borracha dentro do desenho é importantíssima. Agora nós vamos detalhar um pouquinho sobre cada suporte e instrumento. Dentro de cada material, as suas características. Bom, dentro das diversas categorias representadas de lápis, dentro do H, do B e do F, temos as definições do H. A letra H
representa hard, que em inglês significa duro. A definição de dureza do lápis. Sendo que quanto maior for o número que acompanha o lápis H, maior será a dureza do seu grafite. Mas isso significa o quê? Que a aderência desse lápis no papel é mais suave e é mais indicado para esboço. Possui traços mais claros e deixa muito menos marcas, tipo, elas são mais delicadas. Isso é o lápis H. Dentro do H você encontra o H1, o H2. Conforme vai aumentando a numeração dele, vai aumentando a sua dureza. Já o B representa black ou bold, que quer dizer preto ou negrito. Define quão escuro é o lápis. E são mais macios. Possui o grafite com ponta mais grossa e suave, sendo que também quanto maior for o número, mais escuro e mais macio ele será. Sendo que também existem vários tipos, várias numerações. Tem o 2B, o 3B, o 4B, até o fim também tem até o 9B, eu acho que deve ser. Sendo que os mais usados é o 2B e o 3B, que funcionam mais para fazer traços, porque a ponta dele é um pouco mais fina. Já do 4B em diante, eles já são mais usados para texturas e para fazer sombreamentos mais escuros, porque quanto maior for o número, mais escuro ele é. Então, a partir do 4B e 5B, eles já são mais adequados para o sombreamento. Já o HB, ele mescla os dois, sendo que ele não é muito duro, mas nem tão macio. Ele é ali o meio dos dois. E ele é também mais indicado para esse meio termo, de fazer um sombreamento mais leve ou um esboço que não seja tão marcado. Já o F significa fine, que quer dizer fino, a espessura da sua ponta. Quanto mais fina ela é, né? Sendo também um lápis indicado para desenho. Bom, o desenho a carvão é um dos desenhos e técnicas mais clássicas, que ela vem já desde a antiguidade, sendo simples de fazer, feitos com a madeira carbonizada, mas normalmente é feita com o salgueiro ou a videira. Ela é muito utilizada por artistas por sua versatilidade e suas texturas. Ela deixa uma textura mais áspera, que deixa as marcas menos permanentes, não tão marcada que nem o lápis necessariamente. O carvão para desenhar possui vários aspectos. Ele é utilizado tanto na forma rústica, tipo cilíndrico, né, mais como o galho mesmo originalmente, e também já em varas, já com a ponta mais fina, que já o carvão, a vara, a madeira em si, ela representa em 3 consistências: macio, médio e duro. Essas varas, elas são feitas com o pó do carvão e alguns aglutinantes, como a argila, e ela é mais estável do que o carvão natural. Pode notar aqui na imagem que um ele está fazendo com um mais redondo e cilíndrico, e o outro já tem uma ponta, já tem um trabalho mais fácil de tu trabalhar. Então, esse seria a técnica
usando o carvão. Dois desenhos que representam um desenho, o carvão mais rústico, e outro o carvão já mais industrializado, mais trabalhado, né? Bom, temos o giz de cera e o giz pastel, sendo o pastel seco e o pastel oleoso. O giz de cera tradicional é usado principalmente para desenhar, sendo que sua constituição é de parafina e pigmentos que diferenciam a cor de cada um. E sendo várias cores em geral, hoje no mercado tem muitos tipos. A diferença dele para o pastel é que o giz de cera ele não amarela com o passar do tempo. Ele é mais estável do que o pastel, né? Ele permite uma variedade de cores. A única parte negativa do giz de cera é que, dependendo do tipo da varinha dele, ele é um pouco difícil na execução de desenhos técnicos. Você vai fazer um desenho mais técnico, né? Já temos o giz pastel, que é o seco. Ele também pode ser usado por crianças, né? Básico para desenhar. Só a diferença dele é que as tonalidades deles ficam um pouco mais suave. Ele fica tipo um efeito esfumaçado. Já o seco, o oleoso, ele é um pouco mais difícil de tirar. Se você acabar errando, a hora que você vai tirar ele vai se espalhar. Então, ele é um pouco mais difícil de trabalhar, mas fica muito bom para você fazer um degradê. Você passa as tonalidades e passa um papel em cima, ele fica um esfumado bem legal. Ele é bem interessante nessa questão. E dentre os giz também existem muitos tipos de cores, de formas, então também dentro do desenho com o giz, tanto de cera como os a pastel, também tem o giz de quadro, que também é usado para desenho. Então, também tem uma quantidade enorme de tipos. Bom, aqui um pouco da gramatura das folhas para desenho. Podemos fazer desenho na folha A4 tradicional, que vai ser desenho simples, a lápis normal. Agora, conforme a gente for aumentando a qualidade, a técnica, temos as 140, que é o bloco de desenho 140 gramas, que ela é um pouquinho mais grossa também para desenho, se você quer fazer um desenho e guardar por mais tempo, ela é mais resistente. Temos 180, que já suporta um lápis aquarela. E do 180 para cima, já tu vai conseguir fazer uma pintura aquarelada com a tinta. Mas aqui eu ponhei algumas imagens só para ilustrar, mas tem de 180, 200, 300 gramas, que é a grossura da folha. Algumas têm textura, algumas não. Aqui eu ponhei da Canson, que simplesmente é a marca, porque tem vários tipos de marcas no mercado hoje. Então, aqui é um pouco das folhas, mas é como eu disse, existem inúmeros tipos de folhas, essa é apenas um exemplo. Depois de termos visto os materiais, os básicos, né, do desenho, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e estilos de desenho. Primeiro a gente tem o desenho de memorização, que é aquele feito de memória, vamos dizer, feito um desenho que você tem a imagem na cabeça, não é algo que tu observou, não precisa ficar exatamente como ele é um desenho que tu pensou em alguma coisa e resolveu pôr no papel.
Já o desenho de observação é um desenho que você vai observar e pôr no papel, sendo que ele tem que ficar quanto mais parecido com o que tu tá observando, melhor. É aquele desenho que tem que ser fiel ao que tu tá olhando. Já o desenho criativo, ele tem dois tipos. O desenho livre, que é também parecido com o de memorização, é fazer o que tu imaginar, o que a tua criatividade e a tua imaginação lhe permite fazer. E já o desenho dirigido é aquele que alguém vai te dar o tema. Vamos dizer que as aulas práticas aqui do meu estágio, eu vou estar passando para vocês um desenho de observação. E se eu pedisse para vocês fazerem um desenho igual, eu estaria dando um tema. Então, seria um desenho dirigido. Já o desenho realista, ele é muito parecido com o de observação. Que antigamente, quando até não existia máquina fotográfica, era usado muito ele para desenhar. Ele é feito também com o lápis, caneta, com algo para desenhar. E ele tenta representar mais parecido possível da realidade o que tu está observando. Normalmente ele é muito usado para desenhar pessoas. O desenho à mão livre é aquele que a gente usa somente o lápis e o papel, sem ajuda de outros instrumentos ou ferramentas para desenvolver o desenho. Já o desenho abstrato já é aquele desenho que não tem um objetivo, não tem uma forma definida, é transmitir um pensamento, um sentimento, uma emoção, independente de traços e cores. É um desenho bem... Normalmente a gente diz que é um desenho bem bagunçado, porque a maioria das vezes você não entende o que aparenta estar na tela. Mas quem desenhou ele sabe o que desenhou. Temos também a caricatura, que ela destaca as características físicas ou comportamentais de uma pessoa. A gente faz um desenho onde se a pessoa tem um nariz um pouquinho maior, o nariz é aumentado, um orelhão ou um cabeção, nesse sentido. Já o cartoon, ele tem bastante até desenhos animados, que era nesse estilo, que normalmente ele ironizava ou algum costume, alguma coisa do comportamento das pessoas. Claro que dentro do desenho ainda existem muitos outros tipos. Aqui eu evidenciei alguns mais vistos hoje em dia, né? Na nossa realidade principalmente. E aqui tem algumas imagens dos desenhos realistas. Tem o desenho aqui um desenho do Chaves, que é para evidenciar o mais fiel possível alguém ou uma pessoa. Já o segundo é um desenho abstrato. Tu nota que tem várias cores, várias formas, bem bagunçado. A caricatura, quem nunca conhece o Silvio Santos, né? É um dos que mais é usada a caricatura pelo seu estilo de ser. E o cartoon. Aqui até tem a imagem do cartoon de alguns desenhos infantis que passa na TV. Entre eles tem as meninas superpoderosas, Cat e Dog, que era o gato e o cachorro lá. E é basicamente um estilo de desenho. Bom, agora, depois de termos visto os materiais, os tipos e os estilos de desenho, agora a gente vai para alguns efeitos no desenho. A luz e sombra, importantíssimo dentro de um desenho, tanto a lápis do grafite, a lápis colorido,
a tinta aquarelada, ela dá o volume no desenho, sendo que a luz é isso, é a definição do volume. Dentro da luz, a gente tem a luz natural, que é a luz do sol, ou aquela luz que o ambiente nos proporciona, e a luz artificial, que são geradas por lâmpadas, luminárias, a luz que você vai usar para iluminar algo. E a sombra é a consequência da luz. Tudo que tem luz tem sombra. Todo objeto que você expor ele com luz, numa luz, ele vai gerar uma sombra. E a sombra, temos a sombra própria, que é a sombra do objeto quando a gente põe a luz em um ponto, do outro lado da luz vai gerar a sombra. E temos a sombra projetada também, que é aquela que o objeto vai projetar na superfície, como temos a imagem ali. Mas vamos fazer uma atividade prática com esse exercício, bem simples e bem interessante. Cada luz e o desenho, ele vai gerar ou uma luz direta ou uma luz indireta. A luz direta é aquela focada, direta mesmo, onde ela está bem definida, como aqui na imagem no rosto da mulher, que tem esse ponto de luz bem definido. Já a indireta é uma luz suave, que nem aqui a imagem mostra, a luz entrando por uma janela e refletindo em todos os objetos, passando por todos os objetos, mas não tem um ponto fixo de luz. Bom, dentre os efeitos de sombra, temos o esfumado, que seria você pegar um lápis, pintar o desenho e com algum objeto, algodão, papel, o próprio dedo, você esfregar sobre a superfície pintada, na qual essa fricção vai dar o efeito de esfumado, delicado, sensível, suave. Já o esbatido é parecido com o esfumado, a única diferença é que a gente não usa nada para esfregar na superfície. Simplesmente a gente vai diminuindo a pressão que a mão exerce sobre o lápis ali na hora de pintar e ela vai dando esse efeito do degradê, simplesmente por tirar a pressão do lápis. O pontilhado ou pontilhismo é a técnica das pintinhas, batidinhas, da forma da ponta do lápis. A rachura ou rachureado são riscos, tanto horizontais como verticais, na diagonal, bem próximos, que transforma-se na sombra do desenho. Já o desenho chapado, como a imagem ali no vaso já mostra, é aquela sombra escura, sem delineada, sem um degradê. Ela simplesmente foi riscada e pintada, aquela sombra escura, um tom escuro. E aqui tem a imagem de um rosto masculino com a técnica da rachura ou da rachureado, que é os risquinhos, e do pontilhismo ou do pontilhado, que é o rosto aqui também, aparentemente de uma mulher, com essa técnica.